Olá, você acompanha mais uma edição do programa Despertar, aqui pela sua TV Prevê. Programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos traz esclarecimentos e tanto nos conforta. E hoje estamos aqui com o Sidney Fernandes, nesse mês especial de dezembro, para falar sobre o final de ano, sobre o Natal, sobre Jesus. Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado. O tema de hoje é a visita de Jesus, né? Esse ser tão importante, né, que passou aqui pela Terra, né, e nos trouxe aí grandes ensinamentos. Então o tema que o Sidney trouxe aí, a visita de Jesus. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Sidney: existe o karma da solidão? Muita gente se sente muito triste no Natal, particularmente no Natal. Nos outros dias do ano também. Será que isso é karma? Karma é uma expressão hindu. Nós poderíamos dizer, faz parte da programação do indivíduo, do espírito, quando ele encarna aqui na Terra, passar pela solidão? Não necessariamente. Richard Simonetti costumava dizer que quem é solidário jamais será solitário. Então, Jonatas, talvez a gente passe por alguns momentos de solidão, mas isso tem jeito, tem conserto. Tudo vai depender do nosso comportamento e da nossa postura perante a vida e perante o semelhante. Eu penso que nesse momento, né, como eu disse agora, dezembro, final de ano, Jesus, Natal, isso nos traz muito sobre a família, né, Sidney? Então, essa solidão você também quer dizer diretamente à família? Também, mas muita gente dentro de um lar se sente só, por não estar dialogando, por estar com alguma mágoa, algum ressentimento. Às vezes a pessoa não sai do quarto dela e a família toda está ali se reunida por alguma encrenca qualquer. Dezembro é o momento de a gente esquecer essas desavenças. A gente tem que se lembrar do aniversariante. Engraçado, viu, Jonatas? Que a gente, no mês de dezembro, lembra-se da festa, da champanhe, do Papai Noel, do presente, da viagem de lazer, mas não se lembra do aniversariante. Do principal, né, que é o aniversariante. Que é essa data que foi, vamos dizer assim, escolhida. Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro, nós não sabemos exatamente a data, mas foi escolhida para comemorarmos o seu aniversário. Então a gente acaba lembrando-se de tudo, menos do aniversariante, que é a principal figura. É verdade. Sidney, e me fala uma coisa, existe o fatalismo hereditário? Você está se referindo, Jonatas, provavelmente, a uma história de Leon Tolstói, que escrevia muito sobre esses aspectos da família, do relacionamento. E há uma história de um personagem chamado Mikhail, que realmente passou por aquilo que algumas pessoas poderiam chamar de fatalismo. Ele vivia ao lado da esposa, com 5 filhos, e aí, naquela época, não existiam os cuidados, os recursos que temos hoje na medicina, na ciência, e um filho atrás do outro foi morrendo. E aí morreu a esposa também. E ele ficou só com o filho, dedicou toda a sua atenção, toda a sua vida para aquele filho, e mesmo assim faleceu também. Ficou só. Mikhail ficou só. Em pleno frio, dezembro, ele estava só, ele era sapateiro, e estava no seu cantinho ali, e entrando cada vez mais no mar da depressão. Ele não se sentia bem e estava até com ideias suicidas, Jonatas.
Então, você disse que é o escritor Leon Tolstói, né? É um escritor russo, se eu não me engano? Isso mesmo. Tá. Ele conta essa história de Mikhail, que quando estava nesta situação difícil mesmo, pensando até em se matar, achando, como você disse no começo da entrevista, que ele estava passando por um fatalismo hereditário, em que morre a família inteira e o indivíduo é obrigado, é submetido à solidão. Então ele pensou nisso, que poderia estar acontecendo isso. Tipo de karma, algo assim, né? Isso mesmo, algo previsto em sua vida anterior. Quando ele estava no auge da sua crise, quando ele estava pensando talvez que ele fosse o último dos mortais, sentindo-se deprimido, chorando por dentro a falta dos filhos, da esposa, quando ele estava no auge dessa depressão, eis que aparece um amigo na sua casa e disse: olha, você está com um aspecto horrível, Mikhail. Você está parecendo aí que já morreu. Meu filho, você tem que dar um jeito na sua vida. Você tem que reagir. E a partir daí, Mikhail interessa-se pelos convites, pelo conselho, pelas observações desse amigo, e a partir daí, Mikhail toma uma decisão que vai modificar totalmente a sua vida. Nós vamos para um pequeno apoio cultural, alguns segundinhos, e nós voltamos já para o segundo bloco aqui do programa Despertar, aqui pela sua TV Prevê. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos para o segundo bloco aqui do nosso programa Despertar de hoje, aqui pela sua TV Prevê. E no bloco anterior falávamos aí então, né, Sidney, sobre a história de Mikhail, né? Você trouxe essa história e a pergunta então que fica: qual que foi a resolução então que esse amigo trouxe, né, para Mikhail diante dessa situação difícil que ele estava, que aliás, né, eu acredito que muitas pessoas nesse momento podem estar passando por isso. Então, essa é uma história legal, né? Para que a gente leve aí um pouco de luz para as pessoas que talvez nesse momento possam estar passando por alguma dificuldade. Você tem toda a razão. Pode acontecer mesmo de as pessoas entenderem, Jonatas, que a solidão está programada, é um karma, ela vai acontecer na vida da pessoa, não tem jeito. E não é bem assim. Como eu falei no primeiro bloco, Richard Simonetti tinha uma expressão bem interessante que dizia que quem é solidário jamais será solitário. E essa história de Mikhail, de Leon Tolstói, esse magnífico escritor russo, nos traz assim a solução para o problema não só de Mikhail, mas de todos nós. Quando ele recebe a visita do amigo, Jonatas, que escandaliza-se com a situação precária em que ele se encontrava, abatido, alimentando-se mal e cuidando mal da sua higiene, da sua aparência,
Você não pode continuar desse jeito, disse o amigo. Você tem que tomar uma providência. Que providência? Você tem que saber o que Deus espera de você. E o que Deus espera de mim? Leia o Evangelho que você vai saber o que Deus espera de você. A princípio, quando uma pessoa está num estado depressivo, Jonatas, é difícil você recomendar uma leitura para ela. Ela precisa de outras motivações, precisa fazer um tratamento psiquiátrico, tomar medicamentos. Eu imagino que seja difícil, né, conseguir essa força para dar esse primeiro pontapé, né? Exatamente. A pessoa Vejo às vezes que a gente, por exemplo, a gente está doente, a gente não sente fome, né, não tem vontade de comer, mas é necessário que a gente se alimente, a gente acaba não conseguindo, né? E eu acho que é mais ou menos parecido com isso, né? A pessoa quando está depressiva, está ali triste, né? É difícil dar aquele pontapé inicial, não é? Você usou a palavra certa de novo. A doença. Micael estava doente do espírito, do coração. Ele não estava doente fisicamente. Ele iria ficar doente se continuasse daquele jeito. Daí o amigo dele dizendo, leia o Evangelho. Bom, a princípio, Jonatas, é como você disse. Quando a pessoa está nessa situação, ninguém imagina o sofrimento porque passa uma pessoa no estresse, na depressão, pensando em se matar. Ninguém imagina isso. É um mal terrível, é o mal do século. Mas Micael teve forças para aceitar o convite do amigo. E ele pegou o Evangelho e começou a ler. Ele se programou para fazer uma leitura a cada final de semana. Mas quando ele pegou o Evangelho, começou a ler, percebeu nas histórias, na conduta, nas regras, nos convites feitos por Jesus no Evangelho, ele ficou encantado. E começou a ler assim toda noite. Toda noite ele lia o Evangelho. Aí, uma certa ocasião, ele leu uma passagem em que Jesus, não sei se você se lembra, em que Jesus é convidado por um fariseu para fazer refeições na sua casa. Inclusive, Jesus foi muito criticado por aceitar o convite do fariseu, que na época não era bem visto pelas pessoas. E quando Jesus está na casa do fariseu, uma mulher resolve lavar os pés de Jesus com os cabelos dela, perfumou os pés de Jesus. E o fariseu pensa assim, Jesus não sabe que essa mulher é uma mulher de má vida. Se ele soubesse, ele não estaria concordando que ela lavasse os seus pés e passasse os seus cabelos nos seus pés. Jesus, muito esperto, lendo o pensamento do fariseu, disse que ele sabia sim, mas que toda criatura merece a oportunidade, a consideração que ele estava dando àquela mulher. Micael, quando lê essa passagem, ficou escandalizado. Como é que pode o fariseu tratar Jesus daquela forma? Se eu recebesse a visita de Jesus, disse Micael para ele mesmo, eu trataria Jesus da melhor maneira possível. Eu providenciaria o melhor chá, a melhor refeição, uma recepção digna da grandiosidade de Jesus. E aí, nessa noite, ele tem um sonho. E nesse sonho aparece uma voz: prepara-te, Micael, que amanhã virei visitá-lo. Ele acordou, Jonatas, com essa certeza de que Jesus viria visitá-lo. Então ele correu, preparou o melhor chá fumegante, a refeição, tudo que ele pudesse na casa para receber Jesus. E ficou na expectativa. E a história é um pouco longa, por isso eu aconselho que irmãos que estão nos acompanhando
procurem na internet a história integral, porque aqui, pelo tempo que temos no programa, eu tenho que cortar uns pedacinhos, ou pelo menos abreviar a história. Resumindo, né? Então, resumindo, o que aconteceu? A partir dali, começaram a vir para a casa de Micael várias pessoas. E cada vez que ele ouvia um barulho, ele corria para lá. Será que é Jesus? Então, uma das vezes que ali ele estava, ele viu que na entrada da sua casa tinha um velho soldado russo que havia passado por muitas guerras, muitos problemas, e agora ele vivia de favor e ele estava limpando, tirando a neve da frente da sua casa e do senhorio que cedia a casa para ele. E aquele frio danado, e aquele senhor estava ali na entrada da casa dele, ele foi lá, abriu, pôs ele para... Mas estou com os pés sujos, não importa. Eu estou com a bota suja de barro, não tem importância. E Micael o acolheu, conversou com ele, aqueceu, deu a ele um chá quente, enfim, tratou muito bem. E uma certa hora, ele pergunta para esse velho soldado: você acha que Jesus pode me visitar? E ele responde: olha, Micael, eu não sei se Jesus vai visitar alguém neste Natal. Mas se ele tiver que visitar alguém, com certeza você será um dos escolhidos, porque você é um homem bom, de bom coração, e precisa da visita de Jesus. Então essa foi a primeira visita que ele recebeu. Mas ele teve mais visitantes naquele dia, pessoas que chegavam até ali. Por exemplo, uma certa hora ele viu uma senhora idosa que vendia maçãs, e quando ela estava ali meio acomodada na reentrância da casa de Micael, eis que um menino vem e rouba uma maçã dela. E ela consegue agarrar o menino e vai passar um sermão, vai bater no menino, e Micael sai ali fora e conversa com ela. Perdoe, minha filha, se nós não temos capacidade para perdoar um menino desajuizado que rouba uma maçã, como é que nós seremos perdoados dos nossos pecados quando partirmos desta vida? Então, Jonatas, mais um visitante, e ele teve a oportunidade, inclusive, de falar do evangelho que ele estava lendo e dizendo claramente, em nome de Jesus, que ela deveria perdoar o menino. Sidney, eu estou começando a entender, eu acho, da onde você quer chegar, né? Pelo que eu entendo, Jesus, então, não nos visita dessa forma que a gente imagina, né? O próprio Jesus vem aqui presencialmente falar com a gente, né? Ele nos visita de formas diferentes, não é? Mas a gente vai agora aqui para mais um pequeno apoio cultural e nós voltamos já para o terceiro bloco do programa, esclarecendo então um pouco mais sobre essa história. Estamos de volta aqui com o programa Despertar e no bloco anterior, como eu disse, né, Sidney, eu acho que eu entendi onde você quer chegar aí com essa história, né, de como Jesus se apresenta na nossa vida. Mas termina aí a história pra gente que ficou interessante. Ele recebeu mais uma visita, ele pensando que fosse Jesus que estava ali,
E era uma menina, uma mocinha. E ele estranhou que ela estivesse praticamente sem nenhum agasalho, com aquela neve e aquele vento frio, e com uma criança no colo. Ele correu até lá, constatou que não era Jesus ainda fazendo uma visita para ele, pôs a menina para dentro. Vem aqui, menina, fica perto do fogo. Então ele aqueceu essa menina, deu uma sopa para ela, deu um chá fumegante, deu uma mamadeira, como ele fazia para os seus filhos, para a criança que ela trazia no colo. Ele segurou a criança no colo, aqueceu, foi atrás de todos os agasalhos que ele tinha na casa, colocou numa cesta, deu a ela suprimentos e ficou sabendo que essa jovenzinha era esposa de um soldado que estava na guerra. E ela estava sem nenhum agasalho porque ela havia vendido os seus agasalhos para poder alimentar a criança. E ele disse: eu não quero que você passe necessidade. Enquanto seu marido estiver fora daqui na guerra, passe por aqui que eu vou suprir a sua existência. A menina não sabia como agradecer. Então ela sai dali com algum dinheiro, com uma cesta de alimentos, com agasalho e com a criança dela alimentada. À noite, batia a solidão. Toda noite. Era a pior hora para Micael. Mas engraçado, naquela noite não veio a solidão. Por acaso, ele sentiu dentro dele um calorzinho muito gostoso. E aí que ele chegou à conclusão a que você já chegou. A de que Jesus não viria pessoalmente. Mas, durante o dia, mandou várias pessoas que foram assistidas por Micael. E com isso, ele chegou na noite tranquilamente, sem nenhum temor, sentindo-se muito bem e corroborando aquela velha expressão do Richard Simonetti, né? Quando você é solidário, quando você estende a mão para o seu semelhante, principalmente nos momentos mais difíceis da vida dele, você não se sente mais só. Você está cumprindo aquilo que Jesus havia prometido. Isto é, quando houver um ou mais falando em meu nome, aí estarei. E quando você fizer um bem, ou agasalhar uma pessoa, der um alimento, der assistência a algum desses pequeninos, estará dando para mim, disse Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu, que a partir dali, Micael jamais se sentiria só, porque ele iria sempre, sempre abrir as suas portas para aqueles que Jesus mandasse à sua casa, e ele iria dar assistência em nome de Jesus. Então veja, né, Sidney, muitas vezes a gente acredita da forma de receber Jesus pessoalmente, né, e acaba não se atentando à verdadeira vinda dele no nosso dia a dia, não é? Então eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes que muitas vezes ocorrem no nosso dia a dia, né, e a gente acaba deixando passar, não é mesmo? E com isso eu até pergunto para você, então quer dizer que fazer o bem é como se fosse um antídoto, um remédio para a tristeza, para a depressão? Perfeitamente, perfeitamente. Eu me lembro de um caso que aconteceu em Bauru, de uma senhora que lacrou o quarto do filhinho que havia morrido. Ele havia participado de uma excursão daqui de Bauru. E essa mulher entrou numa depressão danada, não queria falar mais com ninguém. Aí uma amiga dela, uma prima, pediu para o Richard Simonetti ir à casa dela. O que está acontecendo, minha amiga? Porque várias pessoas tinham ido lá já. Sacerdotes, pastores, evangélicos. E aí chamou o Richard. Minha amiga, do jeito que você está indo, você vai acabar morrendo. Eu não estou com intenção de me matar, mas está se matando. A partir do momento que você não está se resignando à partida do seu filho, você está bombardeando a sua vida. E aí
ela ouviu falar de Chico Xavier. E você acha que eu deveria visitar o Chico Xavier? Falou, olha, se eu estivesse na sua situação, disse o Richard, eu iria daqui a Uberaba orando, pedindo que talvez Chico pudesse me dar alguma resposta, alguma mensagem do meu filho. E assim ela o fez. E chegando lá, ela pegou um dos primeiros lugares e acho que na 10ª carta veio a mensagem do seu filho, dando uma bronca na mãe. Mãe, a senhora está se matando por minha causa? Não, eu estou muito bem. Tinha chegado a minha hora e o meu avôzinho está comigo aqui. Mãe, doe as minhas roupas, passe a dar assistência a uma creche, a alguém, alguma criança que precise. Ela saiu de lá chorando. Chegando em Bauru, ela acabou tornando-se uma voluntária da nossa creche berçário Nova Esperança. E ela, dando assistência para as crianças da creche, Jonatas, ela tinha a impressão de que o filho estava perto dela. Não tinha impressão, não. Ele estava ali. Mesmo. Então, Sidney, me fala assim, né? Agora nesses minutinhos finais do nosso programa, então seria essa a mensagem do Natal para a gente? Como que a gente deve agir no Natal, né? Para sentirmos então Jesus, né? E os ensinamentos de Jesus mais próximos de nós. Perfeito, Jonatas, perfeito. Você disse o que nós deveríamos dizer aqui. Quando nos aproximamos do Natal, será inconcebível a gente querer passar um bom Natal se a gente estiver sabendo que alguém está passando fome, está passando necessidade. É inconcebível. A gente não consegue alcançar a felicidade se não estender a mão para o outro. Neste Natal, quando nós amamos, é Natal. Por isso nós temos que estender a mão ao semelhante, ao próximo, fazer o melhor possível, participar de campanhas de assistência, porque aí sim estaremos honrando o nome de Jesus e comemorando com aptidão, com certeza, o seu aniversário. Então essa é a grande mensagem de salvação que Jesus nos deixou, né, Sidney? E que a gente consiga então refletir aí nesse mês de Natal, né, junto com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que estejam passando pelo nosso caminho. Sidney, muito obrigado por participar de mais esse programa Despertar, falando sobre Jesus. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você também, que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus e até o próximo programa.